Olá, sejam muito bem-vindos ao Rompendo Fronteiras, o podcast da imigração. O podcast de histórias reais que inspiram e transformam. A nossa convidada de hoje veio do Rio de Janeiro, largou a cidade maravilhosa, com sua intensidade, com seu movimento, buscando o sossego de Portugal, sossego e estabilidade. É carioca, mãe de 3 filhos, doutoranda pela Universidade de Lisboa, empreendedora junto com seu esposo no ramo da construção civil. E hoje temos o prazer de receber a doutoranda Débora Guimarães em nosso podcast. Seja bem-vindo, Débora. Obrigada, Walter. Obrigada. Conta para nós um pouquinho da sua trajetória, como que você veio parar em Portugal, quais foram os anseios que te fez largar o Rio de Janeiro para vir aqui para esse sossego e essa tranquilidade de Portugal. Então, não foi uma decisão assim do nada ou foi assim rápida. Na verdade, nós fizemos em família uma viagem em 2018 para passear e para conhecer Portugal. E ficamos apaixonados, né? Inclusive pela cidade que fomos. E, enfim, ficou aquela cidade ali latente, sempre no nosso pensamento. E na pandemia, que foi uma questão crucial, eu repensei muito, né, minha vida, estando em casa com os meus filhos. E eu falei, olha, tem pessoas morrendo, pessoas que estão aí em estado grave de saúde, e eu trabalhando de manhã, de tarde, de noite. E nesse caso eu estava com os meus filhos e falei, olha, eu quero viver mais isso, né? Eu quero ter tempo para viver isso, para ter mais tranquilidade. Comecei a repensar a minha vida, a minha trajetória e falei, olha, vou tentar uma nova vida. Conversei com meu marido e tentei o mestrado aqui. E falei, olha, se calhar, vamos fazer essa experiência. Para o ano que vem, faço essa experiência para ver se é fácil, se eu poderia passar. Enfim, ele falou, tá bom. E aí fiz a candidatura ao mestrado e passei. E aí eu falei, olha, Alex, passei. Como é que a gente faz? Vai no ano que vem? Ele, vamos tentar agora, vamos? Aí eu falei, vamos. E tudo foi no caminho para que a gente viesse. Então, a gente conseguiu alugar casa, vender as coisas que a gente tinha e viemos. E como que foi esse contrassenso? Porque o Rio de Janeiro, a gente sabe que além de uma cidade maravilhosa, é uma cidade hoje perigosa, né? É uma cidade agitada, pontos turísticos maravilhosos, é uma cidade pujante. Sim. Como que foi essa transição para essa tranquilidade que é Portugal? Então, justamente esse foi um dos pontos que mais também foi importante para que a gente viesse. Eu com 3 filhos, um já na adolescência, os 2 pequenos, e eu falei, olha, eu tenho todo um protocolo de segurança para sair de casa com os pequenos, pro adolescente que já queria ir para as festinhas e eu preocupada à noite. E também a questão, eu trabalhava à noite, trabalhava de manhã, de tarde e de noite, mas à noite eu atravessava a cidade, da Zona Oeste até a Zona Sul, todos os dias, e saía às 10 horas da Zona Sul. E tinha um protocolo de segurança, né? Carro com isso, filme, e para só num lugar que você tiver realmente num semáforo. Não para, só para se tiver realmente... Então, todo um protocolo de segurança que aqui a gente não tem. E que realmente foi uma transição e nós viemos em 2020, numa pandemia, e também depois pegamos a segunda onda aqui em Portugal da pandemia e não podíamos sair de casa. Então realmente foi um momento difícil, mas ao mesmo tempo foi libertador,
né? Sair daquela agitação e, de repente, estar numa calmaria que eu precisava. Eu acho que a gente precisava viver com mais tranquilidade. Eu pude ter mais tempo para mim, em especial, para tomar um cafezinho em casa, coisa que eu não fazia pela agitação que eu tinha da minha rotina profissional. Correria do dia a dia. Exatamente. E foi difícil, mas não foi... foi mais positivo do que negativo, ao meu ver, né? Então, foi um processo que eu buscava e que foi bom para os pequenos. O filho, que era adolescente, agora já com 20 anos, ele falou, mãe, que isso, mãe? Né? Tá, assim, aqui é muito mais tranquilo, embora nós tivéssemos ido e morado numa cidade. É uma cidade pequena, mas não é uma aldeia. Então, existe todos os serviços ali, escola próxima, tudo, hospital, shopping. Então, não foi a grande Lisboa, mas também, ao mesmo tempo, é um lugar que a gente conseguiu ali manter um ritmo médio, digamos assim. Entendi. As nossas histórias, Débora, inclusive, se cruzam no sentido de que você era servidora pública também no Rio de Janeiro, né? Eu, quando vim para cá, antes, era servidor público federal também, minha esposa era. Então, a gente tinha toda uma estabilidade no Brasil. Então, não foi uma mudança assim, estou indo para Portugal por necessidade. Não, foi uma questão de pensamento, de transição e de algo que a gente imaginou que pudesse alçar coisas melhores. Como que era a Débora profissional no Brasil, em termos de estabilidade, de estrutura? Como que era a Débora lá, junto com o esposo? Então, eu tinha 40 anos, hoje com 45, então já se passaram 5 anos, mas eu tinha uma carreira, eu acredito, estabelecida, já com um conhecimento da educação, que é a minha área, né? E muito estabelecida. Eu trabalhava perto de casa como funcionária pública e trabalhava numa escola particular à noite com educação de jovens e adultos, que eu tinha já uma estabilidade também. E foi... É muito difícil falar exatamente como foi essa mudança. Eu acho que a questão da pandemia que me fez parar, né, para olhar, para rever minha vida, isso de fato transformou todas as outras áreas, né, a dimensão profissional. Então, falar que foi difícil, foi muito difícil. A parte profissional foi muito difícil, em especial largar o que seria seguro, né? O que seria estável, a questão do meu emprego que era público, não foi fácil. Mas depois eu pensei, a vida é passageira, a gente está aqui de passagem, né? Essa questão de sermos funcionários públicos também nos causa assim um pouco de acomodação, e eu não queria isso, porque a vida estava passando, os meus filhos estavam passando e eu queria fazer mais, eu também queria estudar. Eu tinha muitos planos e tenho ainda hoje de querer ver o mundo de outras formas, né? Não me estagnar ali. E em conjunto com isso, meu marido também. Então, ele é ousado, queria mais. E a gente falou assim, vamos viver mais, vamos ousar, né? Agora, eu estudei muito. Quando nós decidimos, olha, vamos fazer essa mudança, eu comecei a estudar e ver as possibilidades, ver como é que funcionava essa cultura, né? Sabendo que a gente só ia saber na prática mesmo. Mas eu precisei conhecer muita coisa afinal de contas, tinham 3 filhos nessa viagem conosco, né? Então, era preciso ser algo com uma estratégia muito bem planejado, pensando em como a gente ia se estruturar aqui, sabendo que a gente ia começar do zero. Começar do zero. O meu esposo diz, a gente nasce de novo. A gente nasce de novo. Literalmente. Ninguém sabe quem você é. Fato. Ninguém sabe
sua índole. Então, às vezes a gente pensa, né? Isso são vizinhos, são as pessoas do seu trabalho. Você tem que reconquistar as pessoas, você precisa falar, contar a sua experiência, mas ninguém sabe quem você é. A gente percebe que essa mudança, ou seja, romper fronteiras internas e externas. Porque se você também não estiver preparado emocionalmente para essa nova jornada, esse começar de novo, começar do zero, é onde começam as complicações, né? E como que foi vocês lidar com essa questão do emocional, tanto seu, do seu esposo e das crianças, nesse período de transição? Olha, isso é fundamental. Isso eu acho que é o ponto, se calhar, o ponto mais importante de tudo. Eu acho que são 3 pontos. Você tem que se preparar organizacionalmente, você precisa conhecer, estudar o novo local para onde você vai, e aí estudar culturas, estudar modos de vida, custo de vida, escolas para as crianças, como é que funciona tudo isso. Você tem que estudar, você precisa também saber a questão emocional, que eu acho que é a principal. Você precisa estar estruturado ali nessa questão, porque é fundamental, né? E saudade vai bater, em especial no primeiro ano, da sua família mais alargada, né? Dos seus Acho que o pais, primeiro ano é o dos mais seus difícil, né? irmãos. É Exatamente. chegada, é uma nova cultura, é a adaptação das crianças na escola, porque nós, como os pais, preocupamos. A gente ouve na internet tantas notícias, né? E Exatamente. a gente tem que lidar com tudo isso. Com tudo isso. E assim, fundamentalmente também se preparar financeiramente, né? É preciso a gente pensar, se você pensa que vai gastar X, pode se preparar para 2x. E detalhe, né? Porque a gente está acostumado a gastar em real. Aí, de repente, você Exatamente. chega numa economia que é em euro, ainda Exa você não está ganhando em euro, e você vê os preços bem baixos com relação ao Brasil, só que é euro. Só que é euro. E quando você converte, se você tem real, e se você converte para cá, tipo, o dinheiro vai embora. Então, é muito importante que financeiramente você também tenha esse olhar, assim, esse planejamento financeiro, e também pode pôr para mais. Se você tem filho, se você vem com uma... Porque imprevistos vão acontecer, alguma coisa de saúde, alguma... Então, tudo é importante você estar preparado para fazer essa jornada. Eu vejo que você fala muito de organização, Débora. Organização financeira, organização psicológica. Como que você vê em termos de documentação? Você veio ilegal, como muitas pessoas vêm para cá e tentam se regularizar aqui? Ou você se preocupou nessa organização da sua documentação para também chegar legal em Portugal e aproveitar as oportunidades que o país oferece? Então, esse também, eu acho que a parte organizacional comporta, em especial, também o visto. Eu acho que não dá para vir sem visto, não dá para vir, vou passear e vou chegar. Não. Venha com visto, né? Se você não consegue resolver todo esse aparato legal, contrate uma pessoa, né? Procure informações de pessoas que possam te ajudar e que são pessoas de confiança, porque se você vier sem informação, certamente isso vai ser um ponto que vai pesar e que vai te puxar para trás, porque você não vai conseguir, porque as leis de imigração estão cada vez mais apertadas e eu acho que não vale a pena a gente viver em insegurança, né? Fato. E a gente chega num núcleo comum, né? Que inclusive eu falava muito para meus alunos no Brasil, falo para meus clientes, né? Que o conhecimento liberta. E de fato liberta. Quando você tem conhecimento, a dificuldade de você cair num golpe é menor. As facilidades para você conseguir uma documentação, conseguir um trabalho é melhor. Então, assim, inclusive é uma dica que eu dou para as pessoas que quando vier para cá, aproveita todas as oportunidades que a Europa te dá.
Igual você está aproveitando, veio, fez um mestrado, já está no doutoramento, né? As crianças na escola, o meu, por exemplo, já foi para o intercâmbio, já fez uma viagem de estudo para Madrid. Então, essas oportunidades que a Europa nos dá, em termos de conhecimento, que tem que ser aproveitado, né? É verdade. E uma coisa assim que eu acho que a pessoa que vem também, ela tem que vir com um espírito de imigrante. O espírito de imigrante é, se o plano A que nós temos não der certo, tem que ter um plano B, um plano C, ter que colocar a mão na massa. E nesse contexto todo, eu vim estudar, tinha uma carreira consolidada em educação, era pedagoga, professora, orientadora educacional, mas se por um acaso eu não conseguisse e que eu não consegui de início trabalhar como professora, hoje sim, mas você tem que estar disposta a outras coisas, porque você está vivendo num lugar que você gasta em euro, que você precisa... Não, você me falou que foi até vendedora, descobriu um novo talento, né? Pois, Não fui sabia que trabalhar no podia vender tão shopping, bem, né? fui trabalhar no shopping, nunca trabalhei com vendas na minha vida e trabalhei, vendi e me surpreendi, me conheci de uma forma que eu até não sabia. Então, mas para fazer para a família, pelo projeto que a gente... Mas também não descansei, não queria ficar ali, eu queria mais, né? E quero muito mais, então é um processo. Como o meu esposo disse, que a gente nasce de novo, ele diz, agora a gente só tá engatinhando. Então, tem mais coisas, a gente quer fazer mais coisas, mas tem que ser aos poucos, a gente também tem que entender e respeitar esse tempo. Esse processo, né? Esse processo. Então, é um processo que as pessoas vão ganhando confiança em você, vai te conhecendo, vai vendo a sua capacidade, sua competência, e você vai estudando, e estuda, né? E vai fazendo rede, vai conhecendo mais pessoas. Então, eu acho que é isso. E nós também vimos que o meu esposo também não parou de estudar, mesmo trabalhando muito, ele veio trabalhar numa empresa. Ele foi fazer curso técnico, ele já era eletricista, mas ele foi fazer o curso para ser certificado aqui e na Europa. Então, ele fez um curso à noite, depois de um trabalho cansativo, 2 anos e meio fazendo um curso técnico, e hoje já assina, já assina as obras, né, na parte elétrica. Então, a gente viu a oportunidade também de abrir uma empresa voltada para a área da construção civil, que é uma demanda. Então, você precisa ter um olhar atento também para todo o universo, para onde você está, o que é preciso, onde tem falta de alguma coisa. Olha, eu não consigo chegar aqui e abrir uma empresa, mas eu consigo trabalhar, estudar, me fortalecer para depois fazer o que eu realmente quero. Então, hoje, ele trabalha nesse ramo da construção civil e eu o ajudo, faço todas as faturas, faço orçamento, faço planilha e a gente conversa. Então, a gente é parceiro de trabalho e parceiro de vida também. Como eu e minha sócia. Eu tenho uma sócia no Tem uma escritório também, sócia minha boa, esposa. essa aí é muito boa. Boa. Eu já conheci. Essa aí dá até um rim Dá. pelo marido. Essa aí, vou te falar. Inclusive, isso aí é um episódio à parte que nós temos que gravar uma hora. É verdade. Débora, eu vou só abrir um parênteses aqui, porque muitas pessoas têm receio de Portugal com relação às crianças. Educação, a gente ouve algumas notícias, como o país é pequeno, então qualquer notícia que acontece, ela toma uma proporção muito diferente como é no Brasil. Como que foi a adaptação das suas crianças aqui em Portugal, no termos de escola, adaptação com os coleguinhas portugueses ou de outra nacionalidade? Como que foi isso? E como que as crianças estão hoje? Então, foi muito fácil. Assim, em termos de escola, foi muito fácil. No início, eles tinham uma certa dificuldade, assim como eu, porque a gente pensa, é português, língua portuguesa, a gente não vai ter dificuldade na compreensão, mas é uma outra língua. É a mesma língua, mas tem um sotaque completamente diferente. E as pessoas, às vezes, falam assim, olha,
os portugueses percebem muito bem o que a gente fala, mas por conta das novelas, por conta da cultura que é vendida também do Brasil, mas a gente não conhece a língua portuguesa de Portugal. Então, quando você para ouvir, para perceber, às vezes você não percebe tudo, fica alguma coisa ali sem entender. E foi assim, as crianças falavam que tinham mais dificuldade. Eu vim com a Maria Clara, que tinha 6 anos, com o Arthur, que tinha 8, e o Davi tinha 15. Então, assim, no início tinha alguma coisinha, mãe, eu não entendo alguma coisa, mas depois, questão de 2 meses, já estavam todos muito integrados. E a escola no Brasil normalmente é um turno, aqui é integral, então eles ficam o dia todo na escola, basicamente, e também tem mais férias, né? Eles têm mais tempo depois no verão para aproveitar esse calor, né? Mas a menor, minha filha mais nova, ela hoje fala português de Portugal na escola. A minha é incrível também. Ela fala com as colegas o português de Portugal. Português de Portugal, porque ela entrou no primeiro ano. Então, eu acho que todo o fonema, ela pegou tudo isso, só que ela não fala em casa, que ela tem vergonha. Mas ela fala na escola, e, no entanto, que as mães das colegas não sabiam que ela era portuguesa, que ela era brasileira. Achava que ela era portuguesa. Depois que me conheceram, aí falaram, olha, mas a Maria é brasileira? Eu falei, é. Agora, o Arthur não. O Arthur mantém a cultura dele, a cultura na fala. E ele, não, sou brasileiro, vou falar brasileiro. E o mais velho brinca com tudo isso e fala brasileiro, lógico. Brasileiro não, língua portuguesa do Brasil, mas brinca muito com os sotaques também. É engraçado. Mas eles também, hoje, a minha filha faz articulado de dança. O meu filho mais velho, mais novo, faz articulado de música, faz futsal. O mais velho já mora sozinho, porque começa a ver um universo muito grande, né? As possibilidades de conhecer mais países. Então, ele hoje também vive com a namorada, que é sueca. Então, tem um contexto, abre um leque de oportunidades que eu não sei, fala inglês fluentemente, porque o contato aqui com a língua inglesa é maior, porque Portugal faz parte da União Europeia e tem essa língua como mais oficial. Então, eu posso dizer que mudou completamente o rumo, né, dos filhos. A gente tem muita vontade de voltar para o Brasil para passear, para visitar a família, os amigos, mas a gente não tem hoje vontade de voltar para morar. Inclusive, essa é uma pergunta que eu ia fazer. Sim. Tem vontade de voltar? Não tem, né? Não, é aquela não máxima temos. de Einstein, né? Uma mente que se abre ao conhecimento nunca mais volta ao seu tamanho original. Então, quando você pega essa expansão aqui da Europa, parece que fica pequeno o mundinho onde a gente vivia, né? Sim, e é uma coisa importante de falar. Eu não tenho que olhar para trás e falar, olha, o Rio de Janeiro é péssimo, é uma cidade que tem problemas seríssimos. Não, eu sei de onde eu vi, parece que fica mais, inclusive, evidente quando você está fora do país. Eu sou carioca, eu sou brasileira. Isso pulsa aqui em mim, no meu sangue, na minha cultura, na forma como eu falo, na forma como o batuque, né? O samba está presente na minha vida. Eu sei de onde eu vim, eu sei da cultura que eu carrego, né? E não tenho que falar mal do meu país, porque o meu país é maravilhoso. Eu sei que é maravilhoso. Tem uma história que é minha, que eu estava ali naquele lugar e eu sei a importância desse lugar. Mas a gente é cidadão do mundo. Depois você começa a olhar, olha, eu sou brasileira, mas eu sou cidadã do mundo. Inclusive, essa mensagem tem lá perto chegando em Lisboa,
nos trens ali, você subindo para a Universidade de Direito, tem uma frase desse jeitinho lá também. Somos cidadãos do mundo. É isso, você percebe isso que acaba ficando pequeno, um local fica pequeno, né? Eu não sei se eu não vou voltar ao Brasil para morar, não sei. A minha vida não sei, mas hoje, nesse momento, né, dentro do nosso projeto de vida, de formação dos nossos filhos, a gente não quer. E eu tenho consciência também, uma consciência de mundo, de vida, política, que existe um eurocentrismo, né? Da gente valorizar o que é europeu. Não, eu valorizo o que é do mundo. Eu sei quem eu sou, sei de onde eu vim, sei das minhas raízes, mas eu quero estar no mundo, eu quero conhecer outras culturas, eu quero conhecer, e para isso, se calhar para os meus filhos também, esse seja o primeiro degrau. Então, é importante a gente saber que existe mais possibilidades agora aqui na Europa, em Portugal, e que para que as crianças, para que eu e meu esposo possamos viver mais tranquilamente, com mais possibilidades. Não é fácil, tá? Eu vou dizer para você, venha, não vou fazer uma manchete, olha, venham para cá que é maravilhoso. Não é que seja, não é ilusão. É realidade, cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história, mas aqui a gente encontrou, dentro do nosso projeto, oportunidades de viver melhor, né? E então a gente está seguindo. E viver melhor não quer dizer só financeiramente, né? Certamente. Viver melhor é paz, é tempo de qualidade, é poder apreciar essa beleza, não que no Brasil não tenha, né? Mas apreciar essa beleza que o velho mundo nos oferece, porque uma coisa é a gente planejar uma viagem do Brasil para a Europa, é uma loucura, né? A gente veio, você veio em 2018 passear, eu vim em 2019... Então, uma coisa é você planejar uma vida toda ali, um ano para vir para a Europa. Outra coisa é você estar aqui e aproveitar essas oportunidades que tem. Inclusive, nós tivemos uma oportunidade de frisar bem isso num campeonato europeu de jiu-jitsu, onde as crianças foram participar, os melhores estavam aqui e perto. Coisa que no Brasil seria muito difícil deles usufruir de um evento como esse, né? Então, a Europa proporciona isso. Outra situação que eu observei também, Débora, é que nós, brasileiros, podemos somar muito com Portugal e com a Europa como um todo. Eu não imaginava que Portugal e a Europa ofereciam tantas oportunidades de trabalho e de negócio como oferece. Você falou uma fala aí muito importante no começo, é perceber as oportunidades. E as oportunidades, elas existem de fato. Então, se a pessoa tem perseverança, planejamento e sabe o que quer e tem esse tato para perceber as possibilidades, ela tem muita chance de ter sucesso aqui em Portugal e na Europa. É verdade. Esse conhecimento técnico, eu acho que hoje em dia o técnico aqui faz muita falta. As pessoas que colocam a mão na massa, né? Porque como a gente está na Europa e alguns países que estão em torno da Europa também pagam mais por essas mão de obra que não tem tanta oferta, então acaba que os portugueses às vezes se formam e vão para fora, né? Por essa oportunidade. E também acontece de as pessoas não querem ou não estão se formando nessa área que eu digo de elétrica, mecânica, ou vem uma pessoa que trabalha com obras. Então, o mercado imobiliário em Portugal tem crescido muito. Está superaquecido. Superaquecido. Então, muitas reformas, muitas obras, então
E também essas leis, por exemplo, às vezes que dificultam que as pessoas entrem aqui, né? Sem esse visto e tudo, também pode ser uma questão que dificulte a entrada de pessoas que trabalham na construção civil, por exemplo. Mas o importante, eu acho, é ter esse olhar atento e pensar, olha, o que não tem aqui que poderia ter? O brasileiro é criativo, né? E a gente sempre, com muita criatividade, pensa... Então, não é qualquer coisa que se pode fazer aqui, mas você precisa, a partir desse olhar estratégico, pensar, olha, o que poderia... o que tem lá no Brasil que aqui não tem? Ou o que aqui tem que precisava ser melhorado? Então, eu acho que, por exemplo, o mercado imobiliário, o mercado da construção civil... Da tecnologia. Então, até a área da educação, né? É uma área que os professores estão ficando mais velhos, né? Se aposentando e que precisa ter uma renovação, mas aí também tem a questão da linguagem, né? Mas é importante ficar atento a todas essas possibilidades e eu acho que se tiver esse espírito de imigrante, esse espírito de ousadia, venha. Maravilha. Você é da educação, sempre Sim, foi, né? sempre Tem fui. a veia da educação. Como foi o seu primeiro impacto, assim, quando você chegou dentro da Universidade de Lisboa? Como que foi? Foi algo, é normal? Nossa, é diferente. Como que foi isso para você? Então, eu vim fazer um mestrado em inovação em educação. Então, eu vim fazer na Universidade de Lisboa, que é a maior universidade pública de Portugal, e esperava algo mais. Vou ser muito sincera, eu esperava que era, assim, inovação em educação, eu vou ver coisas muito, né, diferentes. Não é. Assim, eu acho que também não fica atrás de muita universidade do Brasil. Pelo contrário, né? É uma universidade, um lugar de conhecimento, um lugar de troca, mas é riquíssimo, porque eu tô ali com diversas nacionalidades. Gente do mundo todo. Do mundo inteiro. Então, essa troca é muito mais, esse conhecimento, essa rede que a gente faz... é muito mais importante, se calhar, do que as aulas. do que a próprio conhecimento Eu aprendido. falava isso com meus colegas. Falei, gente, nossos debates nos corredores. Gente, Eu acho olha... que é tão rico, né? Exatamente. Então, esses anos na faculdade, eu tenho amigas que são de países africanos. Eu tenho amigas do México, pessoas do próprio Brasil, do Nordeste, do Sul, que eu conheci na universidade, que mantenho relação até hoje, e que você vai fazendo outras redes, né? E vai conhecendo o contexto do trabalho, do estudo daquela pessoa, e você vai começando a fazer relação. E é fantástico. Isso não tem preço, isso é maravilhoso, né? E assim, mas a universidade ela foi assim, os professores que eu tive foram maravilhosos, professores muito acolhedores e muito atentos à questão da nacionalidade também, e me fizeram acreditar que eu podia seguir com o doutoramento. Então, eu tô super feliz, quero estudar, é uma forma diferente de entender o conhecimento, né? Entender cientificamente é diferente de você falar, olha, eu acho que é isso. E de contribuir com Portugal também, né? Porque a pesquisa de doutoramento, ela proporciona você trazer algo novo também para a educação, né? Exatamente. Eu não acredito na ciência só teoria sem nenhum aproveitamento ou algum benefício para o local onde se está estudando. Então, eu estudei contextos portugueses e sigo estudando contextos portugueses para entender educação
essa educação que é daqui, mas que me faz ter noção de uma educação muito mais ampla. Eu, com o meu conhecimento, com a minha trajetória, com a trajetória de uma educação que tem conhecimento da educação pública e privada no Rio de Janeiro, poder conhecer as escolas aqui portuguesas e pensar nas semelhanças e também nas diferenças, pensar estruturas, como é que estruturas físicas são diferentes, estruturas de documentos, então é um crescimento tão grande e é tão possível. Eu não me sinto hoje, eu trabalho com aulas de artes, né, em escolas públicas perto da casa onde eu moro e vejo assim, eu posso muito contribuir, né, com todo essa minha bagagem para aquelas crianças e, enfim, é uma troca. Eu tenho conhecido pessoas que trabalham muito queridas e muito atentas também a essa questão dessa cultura que é mais ampla, que é mais universal, dessa educação com olhar para o outro, né, com cuidado. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu tô muito feliz, tô muito bem, assim, tô muito agradecida, sabe, pelo contexto, pelo que a gente está vivendo hoje. Temos desafios, né? Temos desafios, mas eu tô muito feliz. Está trabalhando na sua área de atuação? Tô trabalhando na área. Pesquisando, evoluindo, tô crescendo. Pesquisando. Não é fácil, é investimento de dinheiro. De tempo. De organização de família. E uma perguntinha. Você já chegou a fazer algum intercâmbio pelo Erasmus? Já saiu fora, no mestrado, doutorado? Como que tá isso aí? Olha, ainda não. Ainda não, porque é isso. Quando eu vim para cá, eu não tenho nenhuma rede de apoio, né? Então, eu tinha no Brasil meus pais que estavam sempre comigo, as minhas irmãs. Então, hoje é mais complicado sair para fazer uma experiência diferente. Mas isso não está descartado e quero muito. A faculdade proporciona isso, né? Isso, esses exatamente. Intercâmbios. Eu teve colega no mestrado que foi para a Alemanha, França, Espanha, pelo Erasmus fazer intercâmbio. E Sim. acharam Sim, maravilhoso. E eu não descarto, eu penso nisso. Mas hoje em dia, como eu tenho ainda 2 crianças dependentes de mim, assim, e que vão voar, logo, um já foi, né? E os outros 2 certamente vão voar também, vão procurar outros caminhos, e eu fico muito feliz que isso aconteça também. E a gente sabe, mas a gente sabe que tem essas possibilidades, essas oportunidades, né? Então é preciso também buscar. Quem tem interesse, eu acho que é buscar porque é possível, né? Sim. É possível. Portugal, como a gente conversou, está bem aquecido no ramo da construção civil, né? Portugal fechou as portas, entre aspas, acabou ali aquele visto de procura de trabalho. No entanto, eles estão reformulando para trabalho qualificado. No entanto, a gente tem trazido muitos brasileiros para Portugal com visto de trabalho subordinado, onde a empresa portuguesa já oferece uma proposta de trabalho e a gente consegue trazer esse imigrante devidamente regularizado para prestar serviço em Portugal. E uma das áreas de atuação que mais carece de demanda é da construção civil. Como que é isso para vocês hoje, já que vocês são empreendedores do ramo da construção civil? Quais são as maiores dificuldades que vocês têm na atuação hoje nessa área? Então, de fato, esse é um ponto muito assim, delicado, porque quando se precisa de pessoas para estar fazendo esse trabalho, né, às vezes a gente não encontra. Então, realmente é
um trabalho que precisa. Aqui é um trabalho que se precisa. Então, hoje a gente o Alex tem muitas parcerias de pessoas que já trabalham aqui e aí né, colabora com ele, mas ele também é uma pessoa que faz tudo. Então, além dele ser um técnico em elétrica, ele também faz tudo. Então, ele faz ele se precisar pintar, ele pinta. Se precisar fazer pladur, né? Que gesso, acartonado, essas coisas, ele faz, coloca piso. Então, ele faz. E quando eu posso, eu vou. Eu também já colaborei muito com a Alex, né, no trabalho. E o filho também. Então, a gente vai fazendo dessa forma, né? Porque é como dá. Mas é uma área que precisa, existe algumas parcerias, né? Pessoas que também trabalham no ramo e que fazem parceria com ele. E é isso, mas é uma área muito, muito promissora em relação a isso, né? De crescimento profissional, de crescimento financeiro. É sim. Débora, a construção civil é uma das áreas aqui que a gente vê assim que dá maior rendimento. As pessoas, por exemplo, no Brasil, a pessoa fala assim, ser advogado ou ser construtor. Tem hora que ser construtor dá muito mais grana do que ser advogado. Como que é essa relação com o Brasil e Portugal? Porque eu tenho amigos construtores no Brasil que ganham muito bem, vida estruturada. Inclusive tem um casal do Mato Grosso que a gente está trazendo para cá, é construtor, tem toda uma vida estabilizada lá, imóveis, com a construção civil. Uhum. Como que é a construção civil aqui no aspecto financeiro? Dá a mesma coisa aqui no Brasil ou não? É só para se manter? Ou de fato é uma atividade empresária que dá um bom retorno? Então, tudo é investimento, né? Você precisa ter também ferramentas, né? Você precisa ter uma estrutura que te permita fazer isso. Então, você tem que ter uma contabilista. Você não pode chegar aqui e, olha, eu vou fazer isso. Não, você vai ter que ter uma pessoa que faça a sua contabilidade, né? Tem esse investimento. É preciso fazer todo um relacionamento com o cliente, né? Você precisa ter o relacionamento, seja para orçamento. Então, você tem que estar aberto e procurar também montando essa carteira de clientes. Porque, na verdade, demanda tem. Mas você não vai conseguir chegar aqui e ter os seus clientes, assim. O que acontece é que normalmente o Alex faz um serviço para um cliente ou para um engenheiro e, a partir dali, outros serviços vão sendo indicados. Olha, você faz um bom serviço, de repente você já tem outra obra, porque tem trabalho, tem demanda, né? E, como todo trabalho, você precisa se organizar. Então, há um investimento, né, de material, de ferramental, de trabalhadores que vão estar ali no seu entorno, e a gente sempre foi muito correto e muito legal. Então, as coisas passam faturas. Entender que aqui o imposto também é muito alto, não é fácil, né? Mas, ao mesmo tempo, o imposto é alto, que eu digo, você vai pagar IVA, você vai pagar, né, Segurança Social. Segurança Social, IRS. Então, tem todo um trabalho. É possível? É possível. É um trabalho que você é bem remunerado? Mas também depende do profissional que você da responsabilidade. Da organização. Porque a empresa não é só chegar lá, eu sou o pedreiro e pronto. Não, tem toda uma estrutura. Exatamente. Um financeiro, compras, contabilidade, sim, a questão legal, né? Exatamente. E eu sempre estou ali na parte de trás, ali nos bastidores,
fazendo todo um orçamento, eu é que emito as faturas, eu é que converso às vezes com os clientes, eu é que envio e-mail, eu é que pergunto. Então, ele executa e tem a comunicação, ele é muito comunicativo, meu esposo, e está sempre prezando pela qualidade do serviço. Mas eu também estou atrás, estou ali verificando, olha, Alex, eu acho que... Olha, o cliente não emitiu a fatura, o cliente não pagou. Olha, cobra. Então, é todo um trabalho que eu não tive essa formação de administração e tudo, mas que a gente acaba pela prática, olha, por aqui adquirindo. E outra, a gente vê, olha, a gente tem que fazer um contrato. Às vezes a gente faz ali, a gente erra, tem trabalho que a gente ganha dinheiro, mas tem trabalho que a gente perde. Então, é todo... o tempo vai dizer, mas assim, é uma área promissora, é uma área que precisa você precisa investir como qualquer outra, mas eu digo em ferramental, em especial, porque tem que ter furadora, né? Rebarbadora, tem que ter... E hoje, com o advento da tecnologia, tem muita ferramenta nova, Tem muita né? ferramenta, e o meu esposo tem muita ferramenta, porque o presente dele é ferramenta. E por conta disso, a gente acabou tendo aí um conhecimento adquirido, mas a gente sabe que esse é um caminho que é positivo e que a gente pode, sim, ganhar, né? E o sustento aí da nossa casa, né? Da nossa família. Maravilha. Você está completando 7 anos de Portugal. Não, 5. 5 anos de Portugal. Desses 5 anos de Portugal, quais foram as maiores conquistas da família? Então, eu vou te dizer agora os desafios, tá? Eu acho que o primeiro ano sempre é aquele de adaptação. Então, são desafios. Tem horas que a gente fala assim, será que a gente segue? Eu era funcionária pública, eu ainda estava com trabalho de licença. Então, quando eu fiz 2 anos, eu precisei exonerar. Então, eu exonero ou não exonero? Porque eu estava de licença para estudo, né? E eu exonerei porque, em conversa com meu marido, ele sempre foi irredutível, ele não ia embora. Ele falou assim, não, nós estamos aqui, a gente está engatinhando. Pode estar difícil agora, mas depois vai melhorar. Então, ele sempre foi aquela âncora de não saio. E depois a gente começou a analisar que realmente a balança estava positiva, né? As crianças estavam bem, a gente estava bem, com muito mais simplicidade, porque a gente largou uma vida estável lá, financeira, profissional, com muito menos estável, mas a gente tinha paz, a gente tinha segurança, né? E fomos aí andando aí e falou, olha, depois que a gente começou a fazer uma rede de pessoas conhecidas, né? Uma rede no trabalho, uma rede na área religiosa, nós somos católicos, então a gente tem um grupo também de famílias que vivem a mesma fé e que a gente tem esse ponto em comum. Então, isso foi também uma conquista. As crianças estarem bem, felizes, crescendo saudáveis, outra conquista, né? Eu, concluí meu mestrado com excelência, então outra conquista, super feliz com indicação para seguir para o doutoramento. Sigo estudando e vendo possibilidades, outra conquista. A gente, no 4º ano de Portugal, a gente teve a oportunidade de fazer um financiamento para uma moradia. Então, mais outra conquista, né? Então, assim, a gente segue remodelando essa casinha. Não é nada assim, né? Mas aos poucos a gente vai conquistando coisas e vai conquistando uma vida que no início
você tem que vir com esse espírito de imigrante, o espírito de engatinhar, de recomeço, olha, com uma casa simples, né? Mas sempre com muito amor e com muito carinho ali, vivendo aquela relação. E depois a gente quer, não que a gente queira luxo, mas a gente quer um pouco mais de conforto, a gente quer, né? Segurança, paz. Exatamente. Então a gente vai construindo isso aos poucos, que se calhar no Brasil tem muito mais status, né? A gente pensa muito nisso, a gente vai... Porque como a gente tem uma sociedade muito desigual e tem uma cultura também de vencer na vida, que é uma coisa que aqui, se calhar, as pessoas mais na Europa não tem essa coisa de vencer na vida, porque a gente tá bem, assim, né? Então, no Brasil, a gente quer vencer na vida, a gente quer ter carro novo, ter conforto, a gente quer ter o emprego melhor dos sonhos, a gente quer tudo. Então, a gente acaba desacelerando aqui. E também cheguei, né, já com 40 anos. Então, é para dizer também que as pessoas podem vir. Isso é importante. 40 anos, criando uma nova vida. Exatamente. Superando obstáculos, construindo história, se fortalecendo e se estabilizando num novo país. Exatamente. Então, eu acho assim, tudo que foi sendo construído até agora, né, nesse período de engatinhar, né, nesses 5 anos, são coisas que eu digo que são projetos que a gente tem para seguir, para viver, mas eu acho que o mais importante a gente conseguiu, que é ter paz, ter assim uma paz ou um tempo mais pra gente, essa vida mais desacelerada, mais com um olhar mais para a família, e a gente acaba querendo trazer todo mundo. Eu fico assim, minha vontade é que meus pais viessem, né? Hoje eu tenho uma irmã aqui, isso é muito bom, fico muito feliz que eu tenho uma irmã comigo e meu cunhado. Já é uma outra rede de apoio também. Mas eu tenho vontade de trazer meus pais, né? Minha sogra, minhas cunhadas. Eu queria ter, assim, a gente acaba querendo ter a comunidade, mas você tem que entender que o projeto é da sua família também. Então, às vezes, você tem que focar nisso. Se as pessoas quiserem e puderem, venham, né? E já tem uma referência aqui, que isso é muito importante. Quando a gente chega sem referência, embora eu tenha assim, uma pessoa que me ajudou muito também nesse início, mas quando você vem que não tem nenhuma referência, não tem nenhum familiar, não tem nenhuma pessoa, é mais difícil, né? Então, se você já tem alguém, né? Agora, vir também sozinho completamente também é mais difícil. Pesa a questão psicológica, emocional. Tem que estar com o emocional muito certo daquilo, que não é fácil, porque no inverno é frio. Estamos passando um perrengue, né? É frio, é diferente. Você que está acostumado num país tropical. Então, isso conta, porque isso mexe também com as nossas estruturas, nossos hormônios, nossas, né, a nosso biológico. Então, você tem que estar muito preparado para essa mudança. Olhando para trás, a Débora de hoje, qual o conselho que ela daria para a Débora do passado que estava pensando em migrar para Portugal? Olha, a Débora de hoje, ela é muito mais tranquila. Muito mais tranquila. Eu falaria para Débora de trás, lá no Rio de Janeiro, desacelera. Eu ia falar para ela, desacelera um pouco. Respira. Toma um cafezinho antes de sair de casa. Dorme mais. Olha, para que você tá trabalhando tanto? Que foi essa reflexão que eu fiz mesmo na pandemia, né? Olha mais para os seus filhos, né? Porque isso passa rápido. E isso, a culpa da mulher, eu acho que a mulher também tem muito isso de levar a culpa de não estar dando conta dessa coisa de casa, dos filhos, né? Então a gente carrega mais isso. Então
eu falaria para ela e também falaria, olha, você é uma guerreira, você é uma linda, porque você conseguiu, né? Você conseguiu fazer isso com leveza, com parceria, né? Parceria com meu esposo, porque isso foi um projeto nosso. É muito grata a Deus, porque eu acredito mesmo que sem ele a gente não conseguiria, porque a gente tem uma fé e acredita que é possível, e ele ali, e nem tudo é merecimento, é graça também. E falaria para ela, olha, parabéns, mulher, você é maravilhosa. Você é maravilhosa, você é guerreira, você conseguiu, você planejou, você tinha medo, mas mesmo com medo você seguiu. Então, acho que essa Débora lá de trás, para ela ficar orgulhosa dela, porque ao mesmo tempo que ela podia ter alguma insegurança, pode ser que não dê certo, ela planejou, ela pensou, né? Ela estava junto com o programador dela, que era o Alex, e também com Deus, né? E colocando sempre esse projeto nas mãos de Deus. E a gente tem medo, mas a gente sabe que vai dar... Alguma coisa diz que vai dar certo. E aí você, com aquele pensamento positivo, e vai cada vez mais, e vai sonhando, e vai sonhando. Tem percalço, é difícil. Você tem consciência que você não é ilusão, né? Você estudou, você sabe que se não der certo aqui, vai dar certo ali. Ou não agora, mas vai dar. Então, e não é dizer assim, olha, poxa, tô no ápice, tô... Não, a vida é um alto e baixo. Vão ter ainda coisas mais baixas, a gente vai ter, mas a gente segue. E só por estarmos vivendo isso, essa experiência como cidadã do mundo, já valeu a pena, sabe? Já tô feliz, eu chego aqui, tô bem, já me sinto em casa aqui, é aqui que eu quero estar. Então, é isso que me faz ficar tranquila comigo mesma. E teve um momento que o meu filho mais velho falou assim, poxa, mãe, o que nós viemos fazer aqui, mãe? Tipo, eu não aguento mais, eu quero voltar pro Brasil. Ele falou isso. E aí, ele teve oportunidade e voltou para passear. E também tinha namorada, que são coisas que prendem também, né, o jovem. E ele falou, poxa, mãe, voltou e falou, aqui é o melhor lugar. Então, ele teve que fazer também o caminho dele, a avaliação dele, falou assim, mãe, aqui é melhor de se viver. Então, por mais que eu tenha saudade, que seja bom estar lá com os parentes e tudo, mas aqui ainda é melhor, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que você vê seus filhos tão bem, né? Tão tranquilos, estão conseguindo assim, alcançar outros universos, ter uma visão geral de mundo, né? Conhecer as culturas, respeitar as pessoas na sua diferença. Para você ver, minha filha tem seis crianças, colegas de nacionalidades diferentes na turma. Então, ela consegue... Se você consegue respeitar o outro, saber que o outro vem de um lugar diferente, né? Que tem uma cultura, e você respeita, você tá... Olha, eu tô no caminho certo. Meus filhos estão no caminho certo e a gente também. E um conselho, Débora, para quem está iniciando a jornada em Portugal ou para quem está na dúvida de vir para Portugal? Um conselho. O que é que você daria de conselho? Olha, estude. Estude. Sempre planeje bem, não faça uma mudança. Se realmente você também não tem não tô confiante. Uma coisa é você ter medo, que assim, tudo na vida se é novo, a gente vai bater aquele medinho, né? Aquela insegurança. Mas se você
planejou. Você tem plano A, plano B, plano C, né? Venha legal, com visto, né? Procure um profissional se você acha que não é capaz de, só com o que você estuda, fazer esse mapeamento do lugar para onde você vai. Contrate uma pessoa para fazer todos os documentos, né, que você precisa para tá legal. Eu acho que é muito importante. Então, venha, planeja, se organize, venha com visto, se organize financeiramente e talvez uma das coisas mais importantes é emocionalmente. Você vai ter que conviver com o luto, o luto é a morte daquele... A velha pessoa que ficou pra trás. daquela situação, sabe por quê? Nunca mais vai ser igual. Você vai embora e às vezes a pessoa volta ao Brasil achando que vai encontrar ali aquela mesma situação, os amigos estão em outras fases. Não vai. O luto, você tem que lidar bem. Olha, acabou, Débora. Você saiu do município, você saiu da escola que você trabalhava há 15 anos, você saiu. Então, é queimar o barquinho de volta. Você tem que queimar, porque se você não queimar, você sempre vai ter uma desculpa. Ah, vou voltar. Para você emigrar, você tem que fazer isso. E ter aquele espírito de recomeço. Olha, se não no plano A não der para eu fazer o que eu estudei para fazer, eu vou fazer o plano B, eu vou trabalhar com vendas, vou pegar pera, eu vou fazer tudo que me aparecer. Porque eu preciso sustentar esse meu projeto. Então, tá com tudo isso montado? Pode ser que aconteça alguma coisa que esteja fora uma questão de saúde, não sei. Mas tudo isso, e colocar esse projeto aí tudo na mão de Deus, daquele que manda em tudo. Amém, né? Isso mesmo. Porque o resto a gente vai fazendo aqui a nossa... E ele, como nos ama e faz assim, faz de tudo, né, para que a gente consiga, para alcançar os nossos pedidos e para fazer com que a gente... Às vezes a gente quer muito uma coisa e a gente coloca aquilo na cabeça e vai. Se tiver que ser, vai ser. Vambora. Então, é essa dica que eu dou. Planejamento, estratégia e consciência que pode ser que dê certo, pode ser que não, mas se não der certo, tem outra estratégia, tem outra coisa, e coloca nas mãos de Deus que ele vai te sustentar. Débora, que história linda. Para nós foi uma honra ter você aqui. Uma mulher forte, uma mulher que planejou, uma mulher de família, uma mulher temente a Deus, que superou as dificuldades e tem conquistado tudo aquilo que almejou aqui. E eu vejo Verdade. que tem muito mais ainda para conquistar. Ah, tem. Então, para nós é um prazer e eu acho que nós vamos voltar de novo para falar um pouquinho mais. Que né? bom, Walter. Olha, espero também que você tenha sucesso também na sua área, porque eu acho que isso também eu acho que você vem alcançando isso, né? E desejo muita sorte para você, que você também consiga ir alcançar os seus objetivos, você e a sua família. Obrigado. E obrigado por participar do nosso episódio. Obrigado pelo convite. E se essa história falou com você, compartilhe, nos siga nas redes sociais. E logo, logo teremos novas histórias inspiradoras, como a Débora. O canal foi criado com esse objetivo de mostrar que, além das dificuldades, há possibilidades de Portugal, desde que você se organize, tenha uma estrutura emocional equilibrada. Eu, como a Débora, a gente tem Deus que nos guia no nosso caminho. Então, se essa história falou contigo, compartilhe com um amigo, siga a gente na rede social, que vai ser um prazer disseminar essas informações positivas diante de uma mídia, de uma rede social que causa muito estrago psicológico na cabeça das pessoas, muitas vezes com muitas inverdades. E o programa foi criado com o intuito de trazer essa versão diferente de Portugal. Histórias reais, de pessoas reais, que inspiram e que conquistam. Até o próximo episódio.